dia. Hoje, dia 28 de agosto, iniciam-se os Jogos Paralímpicos, que vão decorrer em Paris até o próximo dia 8 de setembro. É com muita satisfação que hoje temos connosco a atleta paralímpica Odete Fiusa, que vem partilhar a sua experiência em mais uma edição do podcast Meia Dose de Conversa. Odete Fiusa exerce funções de técnico superior no Instituto Nacional para a Reabilitação. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, possui várias pós-graduações na área do desporto. Foi membro da direção do Comitê Paralímpico Europeu entre 2005 e 2009. Com 7 participações em Jogos Paralímpicos, foi medalhada nas distâncias de 800, 1500 e 5000 metros e obteve o 6º lugar na maratona dos Jogos de Tóquio em 2020. Conta com uma carreira de 30 anos de atletismo, tendo participado, para além dos Jogos Paralímpicos, em 12 campeonatos da Europa, 11 campeonatos do mundo e numa taça do mundo de maratona. Conquistou 18 medalhas, entre as quais uma de ouro, e bateu o recorde do mundo na distância de 5000 metros no Campeonato do Mundo em Madrid, em 1998. Antes de mais, muito obrigado, Odete, por teres aceitado o nosso convite. Para começar a nossa conversa, queria que nos falasse um pouco sobre a tua experiência de atleta de alta competição com a tua deficiência visual. Como é que é, digamos assim, ser atleta de alta competição? Olá, antes de mais eu é que agradeço este convite e poder partilhar a minha história de mais de 30 anos de atletismo com todos e todas que me estão a ver e a ouvir. É um prazer e espero contribuir para alguns esclarecimentos também. É uma história longa que começou quando vim para a faculdade, tinha 18 anos, sou de uma cidade do centro do país, de Leiria, e quando vim para cá tive que me inscrever na ACAP, Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, porque precisava de mais apoios complementares, porque tinha feito todo o ensino regular, mas precisava de apoio especializado. Tinha sido um ensino feito muito à base de memória, sabia braille, mas não havia muitos recursos, não havia muitos livros, e numa dessas visitas à ACAPO, com a minha irmã, que já estava cá em Lisboa, ela viu atletismo para cegos e disse-me: mas porquê que tu não vais experimentar? Corrida, cegos. Eu tinha tido uma experiência com um instituto de cegos, quando tinha 6 anos, aliás, 2 experiências, uma com 6 e outra com 7, e nunca mais tinha contato com crianças, né, jovens com deficiência visual. Ainda por cima, também não gostava de correr. A minha irmã às vezes queria que eu corresse com ela e eu não gostava nada, mas fui experimentar e como tinha todo um contexto de prevenção em que se brincava na rua, revelei logo alguma condição física e comecei assim, convidaram-me para ir a um campeonato da Europa. Estávamos em 93, foi uma competição a seguir aos Jogos Paralímpicos de Barcelona e nessa altura, nas edições a seguir aos Jogos Paralímpicos, a competitividade é sempre um bocadinho mais baixa, que é natural. Os atletas vêm de um ciclo muito longo para os Jogos Paralímpicos e depois no ano seguinte há uma espécie de ano sabático. E então eu participei, deram-me essa possibilidade e ganhei logo uma medalha de bronze nos 800 metros. Mas não estava convencida que queria ser atleta. Portanto, a minha missão, digamos assim, era acabar o curso, licenciar-me e procurar um emprego como qualquer outra pessoa. Na verdade, é que no ano seguinte eu fui a um campeonato do mundo, um bocadinho empurrada, porque entre, como é que costumo dizer, entre sair à noite e treinar, eu preferia sair à noite. Eu era uma jovem como qualquer outra, uma jovem universitária. Aliás, em 94 surgiu a possibilidade de ir à viagem de finalistas da minha irmã e eu optei, eu dizia, entre ir a uma competição e ir a uma viagem de finalistas, eu preferi ir com a minha irmã, claro, passear para o Brasil. Mas a verdade é que esse ano eu fiz mínimos para os Jogos Paralímpicos de Atlanta. E o chip mudou. Afinal, aquela menina, aquela jovem que vinha da província, que achava que isto não era para mim, também era possível, o sonho era possível e o chip muda e depois é uma série de desafios sucessivos.
Resumindo, a carreira de alta competição de atletas é uma carreira de desafios que eu conciliei primeiro com estudos e depois conciliei sempre com o trabalho. Como é que isto é possível? Às vezes dá-se mais prioridade aos treinos, outras vezes dá-se mais prioridade ao trabalho e aos estudos. Tenho aqui um outro desafio, que é o desafio de conciliar com o atleta-guia. Eu, para correr, tenho que correr sempre com o atleta-guia. Tive a sorte, assim de uma forma resumida, porque também isto é um desafio de ter pessoas maravilhosas disponíveis a competirem comigo, a treinarem comigo. É óbvio, ajustávamos. Eu tanto treino às 6 da manhã, como treino às 10 da noite. Isto é literalmente assim, porque a minha disponibilidade, eu tenho sempre alguém para treinar, ou quase sempre, mas porque me ajusto em função. Eu costumo dizer que todos mandam em mim, às vezes dizem que eu tenho uma personalidade muito forte, eu digo, todos mandam em mim, mas isto não é uma questão de mandar. Portanto, eu tenho que me disponibilizar para conjugar a minha disponibilidade com os outros. Quando, na verdade, eu aqui sou o foco, porque hoje em dia os apoios são melhores, mas a verdade é que o foco é o atleta, não é o atleta guia. Continuando assim, muito bem, continuando em desafios, há pouco, em off, digamos, falava que foi a única mulher com deficiência visual atleta de alta competição. Portanto, muitas vezes a única mulher nas comitivas que participavam nos Jogos Paralímpicos. Como é que foi esse desafio? Podes-nos contar um bocadinho como é que foi? Nós sabemos que o atletismo hoje é um pouco diferente, mas é uma modalidade marcadamente masculina. Apesar de termos algumas olímpicas de referência, uma Rosa Mota, uma Aurora Cunha ou uma Fernanda Ribeiro, e estou a falar-nos do lado do desporto, digamos, para pessoas sem deficiência, nós não temos muitas mulheres em geral e em particular na área da deficiência, portanto, nesta modalidade temos pouquíssimas mulheres. Ora, tendo em conta que eu tenho uma deficiência bastante severa, ou seja, não me permite treinar sozinha, isto ainda se torna mais complicado. Por outro lado, o nível de condição física que eu tenho, ou as marcas que eu faço, ou mesmo aos 1500 metros, ou à maratona, ou mesmo aos 5000, já são marcas que não... a pessoa que me acompanha tem que ter uma condição superior à minha. Portanto, isto é condição sine qua non para os guias, tem que ser sempre superiores aos atletas. Ou as mulheres são atletas, mas são atletas, não me acompanham porque têm que gerir a sua própria carreira desportiva, ou então tem que ser um homem, porque à partida tem logo condição superior, que já treinam naturalmente, tem uma condição superior à minha. E então, durante muito tempo, constante todos estes fatores que eu estou a falar, eu fui a única que me mantive na alta competição, no alto rendimento. Houve situações, efetivamente, que eu era a única mulher em comitivas. Era difícil, é difícil gerir, é quase, para perceberem, é quase como ser uma menina entre os irmãos querem as coisas deles, têm os seus próprios interesses e às vezes era difícil. Também foi difícil ser aceito, digamos assim, no início, porque todos os meus colegas, como eram homens, ou se é muito amada, ou se passa um bocadinho quando se passa aquela coisa da juventude, dos namoritos, etc., é um bocadinho complicado. Ou se é muito protegida, ou às vezes é um bocadinho excluída. Isto numa fase inicial, mas como eu referi, eu tive a sorte dos meus atletas guias passarem a ser amigos e irmãos e somos uma família, ou seja, eu tinha quase uma segunda família dentro do universo. Foi também a única mulher a participar na maratona, que é uma prova duríssima. Sim. Como é que foi a preparação, ou como é que se mentaliza para uma prova com tantos quilómetros para uma pessoa com deficiência visual? Há uma altura que na carreira dos atletas, isto é muito fácil perceber porque isto acontece sempre com os jogadores da bola, não é mais falado, aconteceu agora com o Pepe. Nós vamos preparando o fim das carreiras, nós vivemos com o desporto é a nossa vida e isto é complicado. Mas também sabemos que, por muito que nos esforcemos, já não vamos atingir as marcas ou a performance que tínhamos nos tempos áureos. E quando chegou ao Rio de Janeiro,
aos Jogos Paralímpicos 2016. Aliás, eu fui porque fui repescada, porque os atletas russos, o país não foi afastado devido a uma situação de doping, e então eu fui repescada e disse: vamos terminar aqui a minha carreira desportiva. Eu também tenho a sorte de ter um treinador que foi atleta olímpico, portanto, o João Campos, atleta do Benfica, da geração do Carlos Lopes, da Fernanda, da Rosa Mota, como há um bocadinho falei, e ele gosta muito, muito de correr e fez aqui uma grande parte da minha carreira desportiva. Eu conheci o João Campos no Instituto do Desporto, era um colega meu, era técnico, e descobrimos que até eu fazia a mesma distância que ele também tinha feito, 1500 metros, e de amigo passou a guia, da guia passou a treinador, e rolávamos muito em Monsanto. Portanto, mais do que a competição, treinar é uma forma de estar. Portanto, nós chegamos ao fim do dia e vamos treinar, e vínhamos do espírito dos anos 80, que era cada treino é uma competição, e aquilo era maravilhoso, fazíamos metas volantes, era muito, muito bom. Então, voltando à sua questão, tive que enquadrar para chegar lá, e ele disse-me assim: mas porquê que tu não fazes a maratona? Temos uns amigos que vão fazer maratona, 42,95 metros. Quer dizer, eu há 30 anos nem gostava de correr, quanto mais agora treinar, fazer essa distância, que implica ter um ciclo de cerca de entre 1.300 e 1.500 km em cerca de 4 meses. Portanto, para além de todos os quilómetros que se faz ao longo dos anos. Ele disse: mas tu gostas tanto de correr, gostas tanto de rolar, por que não vais experimentar? E isto foi em 2016, e em 2019 aceitei o desafio. Portanto, a ideia, não imaginávamos à data que ia haver uma pandemia, e a ideia era terminar em Tóquio, uma coisa que devia ser espetacular, e por cima os japoneses são os aficionados da maratona. As coisas não se concretizaram dessa maneira, mas a verdade é que eu comecei a treinar para fazer mínimos. Fui à maratona de Londres em 2019, consegui mínimos. Como é que foi? Montamos uma equipa mesmo a sério, com um nutricionista, fisioterapeuta, com 2 dias a fazerem o trabalho específico, neste caso a Verinha, integrou uma atleta guia feminina, mas com uma condição física muito superior à minha, também já em final quase de carreira, mais 2 ou 3 dias para fazerem de grupo e para assegurarem os treinos que não são específicos. Os específicos é quando se faz na pista, digamos assim. E também para a logística, para fazer abastecimento. Vão imaginar, íamos de Lisboa para o Guincho-Cascais, 30 km, 36, é preciso treinar os abastecimentos, é preciso ter várias pessoas em vários pontos. Portanto, montamos aqui uma equipa que foi espetacular. E uma vida de superação, não é? Para mim é tão natural. Eu costumo dizer que isto foi desde a primária. Nós não falámos aqui um bocadinho. Quando se colocou o primeiro desafio da minha vida, eu tinha 5 anos e meio. Eu ia para a primária com a minha irmã mais velha e com as outras crianças, mas a verdade, a professora dizia: nós não queremos aquilo lá dentro. Isto é assim, literalmente. Lá dentro não tem condições para estar com os outros meninos. Como é que se espera isto? Pois eu não sei. E depois fui para o Instituto César, e no final da primeira semana as professoras diziam: mas a Odete também não é aqui o lugar dela, é na primária com as outras crianças. E isto foram 2 anos e meio. Portanto, eu com 7 anos eu percebi literalmente que eu, para estar incluída com as outras crianças, eu tinha que ser tão boa, aluna ou melhor que elas, mas não podia ser muito secante, eu tinha que ser divertida. Portanto, eu tinha que reunir uma série de condições se queria estar incluída, porque senão ia ser excluída. Então, aproveitando essa questão da escola, como é que as aulas de educação física eram adaptadas às suas condições de professor sério? Sim, como me referi há pouco, eu tive 2 vezes no Instituto de Cegos, e na segunda vez, finalmente, apareceu uma equipa de ensino especial com uma professora de apoio e um professor de mobilidade. Portanto, já na primária,
eu tinha algumas aulas, tinha aulas de mobilidade, onde estavam as criancinhas dentro da escola, ainda ninguém falava de educação física, não é? A nossa educação física era como quiséssemos, era livre, que era muito boa naquela altura, mas de facto, de forma organizada e formal não havia, e eu tinha tanto aulas tanto é que havia questões posturais, havia o desafio de brincar com bolas, portanto, ser estimulada, digamos assim. Quando passei para o 5º ano já na cidade, a professora de educação, a professora de ensino especial falou com os professores todos, incluindo com o professor de educação física, e efetivamente havia sempre um aluno disponível para fazer atividades individuais. Eu fui sempre a todas as aulas de educação física, era avaliada como qualquer outro aluno, não fazia os esforços coletivos, mas tinham o cuidado de explicar todas as regras. Depois corria à volta da escola com as crianças, faziam contra os postos, aconteceu uma vez, foi passado para ao Conselho Diretivo, mas pronto, mais uma menos uma, e já caía tantas vezes, portanto, aliás, no 7º ano eu participei nas mini-olimpíadas da escola, como qualquer outra criança, no salto em comprimento. Como é que se fazia? Vai, diziam os professores, depois quando chegava estava desarmada, salta. Portanto, eu já era destemida, portanto, também face ao contexto da província e até ao meu contexto familiar, portanto, nunca fui uma criança protegida. Aliás, os meus pais tinham um negócio de família na província e nos anos 80 e final dos anos 70, misturava-se um bocadinho o trabalho, a família, portanto, eu nunca fui excluída das atividades familiares e do negócio. Portanto, andava por lá, portanto, era disponível, lá saltei o comprimento, longe de imaginar que ia ser atleta, mas a verdade é que a primeira medalha foi ganha no 7º ano do ciclo e de uma forma regular. Depois passei para a secundária, para o 8º ano, as coisas complicaram-se, efetivamente a legislação não era cumprida, era impossível. Eu passei de uma turma de 17 alunos para 35. Eu há pouco não referi, mas aqui também uma curiosidade. Nas aulas de educação física eu fazia, e era avaliada como qualquer outra aluna, aliás, num contexto em que eu tinha 4 e 5, lá apareciam 3 de educação física, não obstante da medalha, porque não fazia o mesmo que as outras crianças. Bom, quando passei para o 8º ano, a verdade é que todo este contexto, até com as notas, foi um grande desafio. Eu passei, no primeiro período, tive 4 negativas para não fazer educação física. Portanto, foi mais um processo de aprendizagem, foi mais um desafio. Depois dos professores perceberem físico-química, matemática, tudo química, físico-química, portanto, tudo que eram disciplinas da área dos científicos, não é? Eram mais complicados, porque eu não via no quadro, os professores que me fizeram o esforço. Eu lembro-me que eles desenhavam, mesmo com a minha mão, as loganas, portanto, tudo isto, e com a ajuda dos meus colegas de Leiria, que foram sempre, quer na turma reduzida, quer na turma mais alargada, e os professores foram sempre extraordinários. Eu só tenho uma história, uma vida de agradecimentos e, de facto, de excelentes relações que permitem ser aquilo que sou hoje. Nós falamos de superação, eu não sei se é só uma vida de superação, é uma vida em que quase todas as pessoas que cruzaram na minha vida contribuíram para essa superação. É um trabalho de equipa e de colaboração mútua. Voltando então ao trabalho de equipa, falaste há pouco dos guias, da tua relação de família, digamos, com eles e com elas. Neste caso, gostava de perceber como é que é o treino, como é que vocês se coordenam, e também uma curiosidade, partilham medalhas? Não, partilhar medalhas não partilhamos. Algumas organizações já têm a preocupação de dar também uma medalha ao guia. Remontando um bocadinho atrás, nos apoios, nós quando começamos nos anos 90, eu fiz parte daquele grupo de pioneiros e, de facto, não havia qualquer tipo de apoio. As coisas foram evoluindo, há apoios para os atletas a nível das medalhas, a nível da preparação,
mas não há, digamos, na legislação reconhecimento para o atleta-guia. O atleta-guia tem uma bolsa, digamos assim, em termos de projeto paralímpico, tem uma bolsa de apoio e tem também a verba de preparação, ou seja, eu no meu caso recebia X de preparação e outro X para o meu guia, porque naturalmente as viagens são a dobrar, naturalmente que os equipamentos são a dobrar. Mas o atleta-guia, enquanto figura, digamos assim, na legislação, não está contemplado. Este é um aspecto, portanto, o foco é o atleta. O meu treinador costuma dizer isto de uma forma a brincar, mas que tenta-se sintetizar o atleta-guia quase como um par de ténis, digamos assim. Nem sequer é uma equipa, não é bem uma equipa, é uma equipa construída comigo e com eles, mas a verdade é que o atleta-guia é um facilitador da prática desportiva. Bom, para ser atleta-guia, para se atingir o nível de harmonia, de cumplicidade, é preciso pelo menos 2 ou 3 anos. É preciso também, para além da coordenação, é preciso também haver aqui algum entendimento a nível de empatia. Portanto, o atleta-guia corre ao meu lado e tentamos coordenar a passada, o braço e a perna. Portanto, nós corremos em espelho. E para se atingir esta coordenação de uma forma, portanto, optimizada ao limite, é preciso um trabalho muito longo, não é? De conhecimento mútuo. Como disse, eu tenho tido essa sorte. Eu tento manter relações estáveis de longa duração. Voltando agora aos Jogos Paralímpicos, portanto, entretanto, vamos ter a oportunidade de assistir às provas. Podes falar um bocadinho das várias vertentes do atletismo? O que é que vamos poder ver na televisão agora a partir destes dias? Temos várias modalidades, não é? Vários tipos de deficiência representados, quer a deficiência de intelectual, deficiência visual, paralisia cerebral e motor. No que respeita ao atletismo, temos também Miguel Monteiro, que tem nanismo. Temos a Carolina Duarte, que irá fazer 400 metros na categoria T13 de deficiência visual. Depois temos a Karina, também a fazer 400 metros da deficiência intelectual, e a Guida da deficiência intelectual, também no salto em comprimento. Temos depois uma outra atleta na deficiência motora, a fazer competição de cadeira de rodas, e o Miguel Monteiro, que eu já falei. E também da deficiência intelectual, o Sandro Baessa, que vai fazer 400 e 1500 metros. Em termos de divulgação, achas que os Jogos Paralímpicos são divulgados adequadamente pela comunicação social? Não, eu acho que os Jogos Paralímpicos não são suficientemente divulgados. Houve um trabalho muito grande de conseguir a igualdade entre Olímpicos e Paralímpicos. E, de facto, neste momento temos os prémios de mérito desportivo são iguais, assim como as bolsas para a preparação. Mas tudo o resto é um pouco diferente, para além da cobertura mediática, que eu já lá vou, mas também todos os apoios, quer ao nível até chegar lá, portanto, temos a igualdade no vértice da pirâmide, mas depois até chegar lá os apoios são diminutos, muito diminutos na área das pessoas com deficiência, mas também ao nível da preparação, porque se eu sou uma atleta com deficiência, vamos imaginar, vou para o Estádio Nacional. Eu, em primeiro lugar, tive que assegurar o meu emprego também, tentar assegurar o pós-carreira. Apesar de eu estar aqui há 10 anos no Instituto Nacional para a Reabilitação, que me deu facilidades para treinar, mas eu tenho que fazer o meu trabalho enquanto técnica, porque se eu não fizer o meu trabalho, sobra para alguém. Portanto, eu tive sempre que assegurar que eu também desempenhava as minhas funções profissionais. Portanto, eu saio daqui às 5 e tenho que fazer, imaginem, 27 km na pista. Um treino em tenho 400 metros, 25 vezes, no fim de um dia de trabalho. Eu não vou sair daqui a pé, 10 minutos para o metro, depois apanho o metro, depois apanho o comboio, depois vou mais 10 minutos para o Estádio Nacional. Portanto, eu, à partida, se calhar, é mais fácil apanhar um táxi para chegar ao Estádio Nacional. Não é? Isto, de facto, foram questões que o meu treinador foi abordando
e que foi tentando incluir na verba de preparação. Não foi fácil, porque depois isto é uma regra 3 simples, é regras quadro, e não há esta olhar para as necessidades específicas dos atletas com deficiência. Nós não podemos falar de igualdade, mas temos que falar de equidade. Eu não quero ser igual a todos os outros, porque nenhum dos outros são iguais. O atleta da vela tem as suas especificidades do barco, há de ter outras especificidades e todos somos diferentes, não é? E todos temos necessidades diferenciadas. E acho que faz falta este trabalho. Assim como faz falta esta divulgação. Não sendo a minha pessoa que está em causa, mas de facto nós todos temos conhecimento, por exemplo, que treinar para uma maratona é muito rigoroso, é muito difícil, porque fazer maratonas está um bocadinho na moda, é uma coisa que muitas pessoas que nos estão a ouvir e a ver percebem, não é? Costuma-se dizer que todos querem fazer uma maratona, ou muita gente quer fazer uma maratona, é quase como ir a Meca para os muçulmanos, não é? Aqui a falar das questões religiosas. Mas é verdade, para quem percebe, é mais fácil, eu percebo as pessoas que eu cruzo nos locais estranhos, que é espetacular, são todas pessoas fantásticas e maravilhosas, mas não foi feita esta cobertura nesta divulgação a propósito dos Jogos Paralímpicos. Como é que eu, sozinha, consigo fazer mais 120 km por semana? Não é eu sozinha, eu, com a minha condição, consigo fazer este nível de treino. Quem é que está disponível? Como? E eu acho que isto, mais do que trazermos as medalhas para Portugal, não é? Isto é o poderio do país, mais do que eu ter ido a Tóquio, espetacular, trazer o meu diploma, eu tenho que fazer algo pelas outras pessoas com deficiência, pelas outras pessoas. E às vezes eu sinto-me triste porque isto não é a defesa que está em causa, mas isto não passa para as outras pessoas. E eu sou muito agradecida porque aqui no Instituto Nacional para a Reabilitação eu tenho a hipótese de cruzar a minha experiência enquanto atleta, a minha formação específica de Direito e também Direito Desportivo. E isso para mim é importante, nomeadamente implementamos aqui o Prémio de Desporto Mais Acessível, que pretende, no fundo, fomentar a prática desportiva de pessoas com e sem deficiência. Porque, aliás, eu sou bem de uma modalidade que, de facto, permite a inclusão. Eu posso ir para uma maratona comercial, qualquer, como qualquer outro atleta, desde que vá com uma atleta guia, que nem tem que ir com uma atleta guia, vai com um amigo. Ou pode ir a uma São Silvestre, Lisboa, do Porto, e isto para mim é espetacular. E é isto que eu tento agora aproveitar aqui a minha transição, pós-carreira, para o contexto profissional. Algo que eu tenha feito que seja bom para as gerações vendedoras. Aproveitem. É isso que eu queria agora para fechar a nossa conversa. O que é que Odete quer do atletismo neste momento, ou o que é que o atletismo pode esperar do Odete agora no futuro? Não só o atletismo, mas o desporto em geral, para pessoas com deficiência, e mais do que o desporto para pessoas com deficiência, o desporto inclusivo. Portanto, o desporto praticado de forma inclusiva. Portanto, o desporto é para todos, independentemente de ser desporto escolar, desporto para pessoas idosas. O desporto é desporto e nós queremos todas as pessoas a fazer desporto. Portanto, o que podem esperar de mim é eu ter uma vida ativa, eu próprio, que é o meu próximo desafio, também tenho um desafio, conseguir sempre alguém para correr comigo, e quando não tenho ninguém para correr comigo, aproveitar a passadeira que tenho em casa, nem sempre tenho essa coragem, mas esse é um desafio que me impõe a mim própria, e estou disponível para abraçar esta causa do desporto para pessoas, do desporto inclusivo, quer ao nível do associativismo, estou disponível para abraçar todos os desafios, e neste momento, aqui e agora, com o Prémio de Desporto Mais Acessível. Mas vou continuar por aí. Quer nas pistas, quer não nas pistas, quer no asfalto, quer pelo associativismo. Podem contar comigo. Odete, mais uma vez, muito obrigado por teres participado nesta edição do meio da nossa conversa. Despedimos assim, uma boa tarde, ou um bom dia e até à próxima. Eu é que agradeço muito. Bom dia e uma boa tarde.